Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vou mostrar meu roteiro completo de 20 dias no Peru. Viajamos agora em maio de 2026. Lembrando que a melhor época para viajar para o Peru seria de maio até agosto, setembro mais ou menos. Depois já começa a época de chuvas. Então de maio até agosto já é uma época mais seca, tem um pouquinho mais frio, mas é considerado alta temporada. Eu recomendo fortemente vocês viajarem em maio ou em setembro, porque já não pega assim tanto o pico da alta temporada, não tá tão lotado pelo menos. Eu rodei o país inteiro basicamente com o apoio da Guru Explore. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que a gente fez, quais são os passeios, o que vale a pena, o que não vale, aonde comer, um pouco do Peru, como é que funciona, um pouco da sua história, suas origens e tudo que você precisa saber uma primeira viagem. O Peru é um país que tem um valor muito grande para mim. Foi a minha primeira viagem internacional há mais de 12 anos atrás. Na época eu tinha pouco dinheiro, nunca tinha saído do Brasil, embarquei sozinho. Na época eu não fazia ideia que aquilo ia virar basicamente minha vida inteira do avesso. Depois disso tive uma paixão gigantesca por viajar e foram mais de 60 países depois disso. Mas chega de conversa e vamos para a viagem. A viagem começou por Lima. A nossa viagem, eu acho que de todo mundo, começa por Lima. Lima é onde tem um aeroporto internacional, então com certeza vai começar por aqui. Mas o primeiro erro é, não trate Lima somente com uma conexão. Lima é uma das capitais gastronômicas do mundo. A comida peruana é uma mistura muito doida. É uma comida indígena, espanhola, com influência africana, tem muita influência chinesa e japonesa também. Não tem igual em nenhum outro lugar no mundo. A gente fez um tour gastronômico chamado Lima Gourmet. Você passa por 4 restaurantes diferentes, vai provando prato por prato. E o legal é que não é só comer, eles vão te contando a história. Você vê várias variações de ceviche, lobo saltado, drinks também. Você já entende um pouco da cultura antes de você começar a visitar os pontos turísticos. Em Lima eu recomendo você ficar hospedado no bairro de Miraflores, que é um bairro mais gourmet, um bairro muito turístico, é totalmente diferente de outras áreas de Lima. Lá também tem o bairro do Barranco, que é super legal passear à noite, é como se fosse sei lá, um Pinheiros, Vila Madalena, assim, se fosse comparar com o Brasil. E Lima teve a sorte de presenciar um casamento na Praça Central. São diversos artistas que ficam fantasiados com as roupas típicas do Peru, os incas, diversas, meio carnavalesco. Eu não imaginava que um casamento aqui seria algo desse tipo, é uma loucura. E aí de Lima a gente subiu para Cusco, que provavelmente é o lugar mais famoso de todo o Peru. E aqui a dica mais importante, Cusco já começa a ficar mais alto, são 3.400 metros de altura. Já começa a ter dor de cabeça, falta de ar, começa a ter um pouco de cansaço do nada. Aqui a gente descobriu que os peruanos, na verdade, eles têm uma refeição super leve à noite também, né? Então a dica aqui é o que? Você comer bem durante o café da manhã, almoço, e à noite você comer uma sopa, algo mais leve, não comer muito tarde, depois de umas 7, 8 horas, beber muita água, e aí seu corpo agradece. O primeiro dia, o dia de transporte que você vai pegar de Lima para Cusco, pega o dia bem tranquilo, explora o centro, a Praça das Armas, porque vai ter passeios aqui que a gente vai chegar até mais de 5.000 metros de altura. E Cusco não é só uma cidade bonita e charmosa, ela foi a capital do maior império da América do Sul. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles construíram igreja e praças, tudo em cima das estruturas incas. Então hoje você já consegue ver as pedras que você tinha no pré-inca, do pós-inca, que são essas pedras maiores, mais bem encaixadas, e depois tem as igrejas assim que os espanhóis construíram. E você pode perceber que essas bases continuam intactas até hoje. As pedras foram devidamente cortadas e encaixadas com uma precisão que até hoje é difícil explicar quão preciso que isso foi. Vale muito dar uma volta no mercado de São Pedro, que tem diversos especiarias, cuy, que é o porquinho da Índia deles, tem diversas coisas para você comprar, é bem bacaninha de andar, mas os restaurantes do mercado pareciam com uma higiene meio duvidosa e o guia falou que não valia muito a pena arriscar. O que é mais legal de Cusco é você andar à tarde, à noite ali pela Praça das Armas, se perder um pouquinho nessas ruelas, que tem esse clima meio imperial, medieval, fica super bonito e charmoso, é super seguro à noite, e ao redor da praça tem diversos restaurantes que são muito bons. Em Cusco eu recomendo você pegar o primeiro dia, que é o dia de transporte, mais um segundo dia, para você conhecer a cidade com calma, e já aproveita para você se aclimatar. E depois, no terceiro dia em Cusco, a gente foi para o Vale Sagrado, que é uma das regiões mais importantes para os incas. Primeira parada a gente foi para Moray, que de longe ele parece um anfiteatro, cavado na montanha, mas na verdade o que mais me surpreendeu é que ele era um laboratório agrícola. Então pensa assim, cada um desses anéis, eles têm uma temperatura diferente. Imagina, eles vão descendo degraus em degraus, muda a sua altura e com isso também muda a sua temperatura, porque altera como o ar circula na região. Desde o ponto mais alto até o mais fundo tem uma variação de 15 graus. E qual a ideia? Eles usavam isso para testar qual planta crescia melhor em cada tipo de clima. Imagina que tudo isso há 500 anos atrás. Então eles aprendiam como as plantas funcionavam em cada determinado ambiente e replicavam isso para os outros povos incas da região. Eu achei isso sensacional. E depois na segunda parada a gente foi na Salina de Mara, que me deixou de boca aberta. Imagina que são mais de 3.000 piscinas de sal que são penduradas na encosta da montanha. A água é super salgada e brota da própria rocha vulcânica, isso a 38, 40 graus. Então ela absorve muito mais sal. Quando ela sai para o ar livre, começa a escorrer lentamente nesses canais e o sol, ele seca tudo, deixa só o sal. Cada família era dona de um grupo de piscinas. E aqui funciona do mesmo jeito que era muito antes dos espanhóis chegarem. É uma grande produção de sal de maneira super artesanal e muito única. E com certeza uma das visões mais diferentes que eu vi no Peru. E no dia seguinte tem o Skybike, que é um passeio tranquilo somente pela parte da manhã,
E pelo nome eu jurava que era super tranquilo, mas não é tão assim. Você pedala numa bicicleta pendurada por cabos de aço, atravessando um vale inteiro, com um precipício logo abaixo de você. É uma baita adrenalina. Para você chegar lá, você tem que fazer uma leve escalada pelas rochas, usando equipamentos apropriados, etc. E depois você desce dali de rapel. Um dos passeios mais diferentes assim da viagem. E agora, onde comer em Cusco? Como comentei com vocês, Peru tem uma das melhores gastronomias do mundo. E Cusco, principalmente perto da área central, tem restaurantes excelentes. Tem dois aqui que conquistaram meu coração. O primeiro deles é o Yaco, que boa parte do que eles servem vem da própria horta do restaurante, então tudo é muito fresco. E eles têm umas apresentações sensacionais. Eu provei um choclo, que é aquele milho gigante com creme amarelo, muito bom. Também uma truta, o pisco deles é sensacional. Cada prato assim parece realmente uma obra de arte. E o segundo é o rapia, que ele já impressiona antes mesmo da comida. Imagina que é um restaurante construído dentro de estruturas incas de verdade, era uma escola inca no passado, então tem toda uma história envolvida. Aqui eu provei o cuy, que é o porquinho da Índia, é um prato super comum aqui no Peru. Muita gente acha estranho, mas é um prato super comum aqui no Peru, muito gostoso, mas eu entendo que também não é um prato que é para todo mundo. Agora no nosso quinto dia em Cusco, já começa a fazer os bate-voltas mais longos. Vamos começar a ir para a parte mais alta aqui da região do Peru. Então agora hoje a gente vai para Laguna e Humatai. É um passeio que ele começa lá pelas 3h30, 4 horas da manhã, que uma van pega você dentro do seu hotel para você pegar uma estrada de mais ou menos 1h30, 2 horas até chegar próximo do passeio. Então recomendo que você durma cedo, durma bem, se hidrate bem. A Laguna e Humatai é uma trilha que começa a uma altura de mais ou menos 3.800 metros e você sobe até 4.200. Eu achei ela bem puxada, porque não é somente a subida, mas é uma subida em altitude, então cansa mais. Por isso que eu sempre recomendo fazer tanta Laguna e Humatai, tanta montanha do arco-íris nos últimos passeios de Cusco, depois de Vale Sagrado, depois de Vale Machu Picchu, porque é quando você vai estar mais aclimatado. E assim, para quem não aguenta subir a pé, lá também tem disponível alguns cavalos que você consegue alugar com o pessoal local, custa mais ou menos uns 80 soles, né? Eles te levam quase até lá em cima. Essa lagoa, além de bonita, né, para os moradores, ela é super sagrada. Ela é ligada tipo a Pulsa Cantai, não sei se pronunciar direito, mas é um espírito da montanha. Muitos peruanos sobem até hoje a montanha para fazer oferendas, né, a Pachamama, que para eles é como se fosse a mãe terra. E depois de quase 2 horas de trilha, você chega no topo e você dá de cara com essa água azul turquesa, que para mim é um dos lagos mais bonitos que a gente tem aqui na América do Sul. É sensacional. A gente fica lá por aproximadamente 1 hora, tira fotos, descansa um pouquinho, leva algum lanchinho pra você comer alguma coisa, muita água e depois partiu para voltar. Esse é um passeio que dura o dia inteiro, a gente chega em Cusco por volta lá das 5, 6, 7, depende do horário de retorno. No próximo dia também foi uma caminhada bem intensa, a gente começou pela Montanha de Sete Cores, também conhecido como Vinicunca. Também a gente começa às 3h30, 4 horas da manhã, são mais ou menos 1h30 para ir para lá. É o ponto mais alto que a gente tem aqui no roteiro. Imagina que a gente começa a caminhar por volta das 4.600 metros e o ponto mais alto chega a 5.200, ou seja, é realmente alto. Então é legal deixar para o último dia para estar o mais aclimatado possível. Esse aqui eu achei que é a trilha mais bonita de todas, porque você caminha, fica meio plano no começo e você consegue enxergar as montanhas ao seu lado, parece que você está quase na altura delas, é muito alto. Tem várias alpacas, um caminho bem bonito mesmo. Acho que foi a caminhada mais gostosa assim que eu fiz no Peru. E o mais engraçado, imagina que todo esse lugar aqui ele estava congelado há 15 anos atrás. E com o degelo, a gente começou a enxergar a cor da montanha e é assim que descobriram ela. Então imagina que é uma montanha super recente. Aquelas faixas vermelha, amarela e verde são todos minerais acumulados por milhares de anos. Cada um desses são um elemento diferente. Ferro, zinco, cobre e por aí vai. Ela fica colada, né, com Alsungate, que é uma montanha mais sagrada da região por povos andinos, justamente pela altitude. E depois também de ficar mais ou menos 1 hora lá, você consegue tanto tomar um cafezinho, se você levar soles, tem comidas locais também, você consegue tirar essa foto clássica com as lhamas, usando óculos de sol e etc. Isso aqui é tudo com gorjeta. E no dia seguinte saímos de Cusco e fomos para Puno, que é a base para a gente visitar o Lago Titicaca. Nós fomos em um tour, né, com um ônibus que ia sair desde Cusco e até Arequipa, que passa por Puno e Colca. O Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, ele chega próximo dos 3.800 metros. E esse lago ele não é só peruano, ele é dividido entre o Peru e a Bolívia. Cerca de 70% dele fica no Peru e os outros 30% ficam ali na Bolívia. Você consegue também facilmente atravessar de um lado para o outro. Se quiser fazer um bate-volta na Bolívia, aqui é o lugar. Esse lago é super sagrado para os povos andinos. Imagina que foi aqui no Titicaca que nasceu o Império Inca. Segundo as lendas andinas, foi daqui que saíram os primeiros incas para fundar Cusco. Então o lugar é super sagrado. Lá nós visitamos as ilhas flutuantes de Urus, que são ilhas que flutuam mesmo, são várias camadas de plantas entrelaçadas, chamadas de totora. O pessoal vai colocando novas camadas conforme as ilhas vão descendo. Uma dessas dura mais ou menos uns 10 anos. De lá fomos também conhecer a ilha de Taquili, que é uma ilha muito curiosa, só podem morar pessoas que são casadas. Também eles são muito conhecidos pelos seus tecidos, que são considerados patrimônio mundial da Unesco, e tem uma curiosidade que eu achei muito bacana. Ali os homens, desde pequenos, já aprendem a tricotar
Ainda tem alguns pontos mais altos onde você consegue subir e ver todo o mirante e o Lago Titicaca bem lá de cima. É bonito e vale a pena. No dia seguinte, pegamos o ônibus de novo e seguimos para os cânions de Colca, que são um dos cânions mais profundos do mundo. Esse dia também são 5 horas de viagem, você acorda super cedo, já atravessa o altiplano, já começa a ver vicunha, lhama, alpacas soltas, passa por uns mirantes de 4.900 metros, com cordilheira, vulcões, tudo na sua frente, é bem bonito. A gente para também nas águas termais de La Calera, e um dos pontos mais altos do cânion é o mirante Cruz del Condor, e é um dos melhores lugares da viagem para você ver o famoso condor andino, que é a maior ave que voa do mundo. Ela chega a medir quase 3 metros, né, de envergadura, que de uma ponta da asa até a outra. Aqui a gente fica parado mais ou menos uma hora e pouquinho. Se tiver sorte, você consegue ver vários condores planando pelo ar. É bem bacana. E alguns trechos do Cânion de Colca ele fica muito mais profundo do que o próprio Grand Canyon. Depois de um dia longo de viagem, chegamos finalmente em Arequipa, que aqui a gente vai ficar por mais 2, 3 dias. Ela é chamada de a Cidade Branca, porque grande parte das construções era feita de silar, que é uma pedra vulcânica clara. Então a cidade inteira tem um tom meio branco, que é uma cara dela. O centro histórico também é patrimônio mundial da Unesco. A praça principal também chama Praça das Armas. E assim, é um espetáculo. Tem uma catedral enorme, toda trabalhada, muito bonita, fica em frente à praça, e o mais legal é você ficar sentado ali só admirando. E para mim uma coisa que é obrigatória, sem falta, você pegar no pôr do sol algum rooftop em volta da praça e você assistir o pôr do sol daqui. É sensacional. Pega uma bebida, só admira, é muito bonito, muito bonito. A Arequipa é rodeada por 3 vulcões gigantes, né? O mais famoso deles é o Mist. E quando o sol começa a baixar na praça e você começa a ver as torres da catedral na sua frente, é uma das vistas mais bonitas que eu vi no Peru inteiro. É sensacional, super recomendo. A cidade ainda tem o monastério de Santa Catalina, que é um grande complexo que era usado para a elite espanhola estudar cristianismo, e assim, é basicamente uma cidade dentro da outra cidade. Também é super interessante de visitar. E nossa última cidade, última parada aqui no Peru, a gente vai a cidade de Huacachina, que é uma cidade super pequenininha que fica no meio do deserto. Agora estamos chegando mais próximo de Lima, e aqui você dirige alguns quilômetros e do nada aparece um oásis gigantesco, um lago no meio do nada, onde foi criada uma cidade toda ao redor. A gente fez passeio de buggy aqui nas dunas, que é basicamente uma montanha russa natural, e o mais bonito daqui é você não só apreciar a lagoa, mas você ver o pôr do sol das dunas. Ver o pôr do sol do deserto, para mim, é um dos pôr do sol mais bonitos que a gente tem nesse mundo. Aqui eu escolhi também um tour que a gente fez um acampamento no meio das dunas, aqui com a Guru Explorer. Então você consegue ver o pôr do sol, aqui com as barracas, é um clima super intimista, super bonito, um jantar com churrasco, com vinho. Aqui eu recomendo também trazer um pouco mais de vinho, outra bebida que você queira tomar à noite, você sentar aqui no meio da lareira, comer um marshmallow, ficar batendo papo, conversar com as pessoas. É uma cabana muito bonita, é um clima, assim, super legal e assim, é um lugar para você fechar o Peru realmente com chave de ouro. Em resumo, em poucos dias no Peru te dá muita história. É montanha, é deserto, é o lago mais alto do mundo, comidas que são as melhores do planeta. Poucos países do mundo te entregam tantas coisas em tão pouco tempo. E aqui a gente fechar 3 dicas rápidas. Primeiro de tudo, respeite a altitude. Vai devagar, principalmente no primeiro dia, se hidrate bem, leve roupas para frio, deserto se fria pra caramba, as lagoas são super altas, onde é muito alto, realmente ele é muito frio, então leve roupas corta-vento, algumas camadas. 3. Não tenha medo da comida local, mas pesquise bem. O Peru tem uma das melhores culinárias do mundo, mas imagine que todo lugar tem restaurantes bons e restaurantes ruins, então sempre olhe as avaliações, cuidado com a comida de rua. E aqui eu tenho meu agradecimento para a Guru Export, que fez essa viagem fluir de uma maneira sensacional. Eles cuidaram de toda a logística, das hospedagens, dos passeios, a gente só precisou aproveitar. Isso é um destino com tantas cidades diferentes, com tanta distância, meio deslocamento diferente, isso vale muito. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo e chama eles para fazer os passeios que são a sua cara. O Peru foi o primeiro país que eu visitei na minha vida 2 anos atrás, agora foi um prazer enorme voltar e conhecer todos esses lugares com mais profundidade. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e me conta nos comentários qual foi o lugar favorito dessa viagem. A gente se vê no próximo destino. Um abraço!